Então vamos lá? Bom, nesse vídeo aqui eu quero conversar um pouco mais sobre os investimentos na China, mas saindo muito dessa coisa bem rasa que tem na internet a respeito da China e por que eu decidi inclusive embarcar amanhã em uma viagem de 12 dias com o pessoal da UVP, não os colaboradores aqui, realmente com alguns membros da UVP, pessoas da nossa consultoria. A gente vai em 20 pessoas para uma missão na China, passar por vários lugares e eu quero explicar por que a gente decidiu fazer isso, né? Mas para isso eu vou ter que ser sincero quanto a algumas coisas aqui que eu não gostaria nesse vídeo. Então lá em 2019, quando eu comecei o canal, eu não investia nem R$1 na China e eu fiz diversos vídeos aqui com justificativas do porquê que eu não investia no mercado chinês, né? E durante anos ali eu tinha ouvido a opinião de dezenas de especialistas, eu consumia muito conteúdo dos Estados Unidos, a gente não tinha um conteúdo muito vasto no Brasil quando eu comecei, né, em 2019, tinha 1 ou 2 canais de investimentos mais relevantes e um monte miudinho, então eu tinha esse consumo de canais americanos já há mais tempo. Por lá a gente tinha aqueles especialistas de investimentos ali que davam opiniões sobre China, sem também nunca ter nem visitado a China e sem ter nenhum tipo de conhecimento. Eu percebi isso com o passar dos anos, mas inicialmente eu consumia aquilo como se fosse uma verdade absoluta, né? Sem nunca olhar o outro lado. Eu comecei minhas leituras e mergulhei um pouco no entendimento de política da China para trazer conteúdo para dentro da UVP, quando eu vi que o Warren Buffett tinha investido 230 milhões de dólares na BYD em 2008. Eu fui pesquisar sobre isso e naquela época ainda, né, ele ainda tinha esses investimentos, ele manteve a posição por 17 anos. Ele só saiu em 2025 ganhando mais de 30 vezes o que ele investiu ali. Ou seja, né, o investimento em uma empresa chinesa gerou um retorno absurdo. Quando eu entendi o porquê que ele tinha investido, ele tinha focado somente nas baterias, mesmo porque o primeiro veículo que a BYD tinha apresentado para o mundo naquele momento era um veículo completamente disfuncional, né, que não tinha porta direito, não tinha as travas corretas, assim. Muita gente fez piada, o Elon Musk apareceu inclusive publicamente fazendo piada dos carros da BYD, sendo que a BYD era já fornecedora de baterias para a Tesla, porque a Tesla nunca conseguiu atingir aquele nível tecnológico. Esse ponto me acendeu uma questão de, olha, o que eu estou ignorando, né? O maior investidor do mundo está fazendo investimentos nesse país, enquanto todo mundo diz que não se deveria fazer, e assim eu fui estudar um pouco mais. E aí eu percebi que a BlackRock, que é a maior gestora de valores do mundo, mantém fundos dedicados à China também. A BlackRock tem 9 trilhões de dólares e continua investindo abundantemente na China. Mesmo com a retórica agora que a gente está de guerra mundial, para vocês terem uma ideia do quanto a China é importante para o mundo como um todo, os Estados Unidos é o maior parceiro comercial da China, com 560 bilhões de dólares negociados em 2025. Acho que isso diz pra gente, né, que apesar dos Estados Unidos dizer, olha, não invista na China, ele mesmo é o maior comprador, né, da China, ali, o maior importador. Então, as palavras dizem uma coisa, mas as atitudes dizem outra. E nessa jornada toda eu fui cada vez mais estudando, a gente colocou lá dentro da UVP um módulo dedicado à geopolítica para quebrar alguns preconceitos sobre o mercado chinês, preconceitos que eu mesmo já tive, e eu embarquei num estudo e num desenvolvimento também a respeito do BRICS. Eu e o Carlos Stuart aqui, que trabalha com a gente, né, a gente falou muito sobre BRICS, sobre China. O Carlos Stuart apresentou um projeto que foi aprovado e se tornou um conselheiro do BRICS. Esse é o momento em que a gente está agora aqui na UVP. Então, por isso que a gente vai fazer essa viagem e eu quero te mostrar um pouco da China em números, para quem sabe te ajudar a quebrar um pouco desses preconceitos que você pode ter e que eu já tive também. Então, antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever no canal depois que o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Pode ficar tranquilo que nesse vídeo aqui eu não vou ficar passando pano para as questões do governo chinês, nem pro lado mais problemático ali não. A ideia aqui é a gente falar dos números, né? Não tô aqui para defender a China, nem para atacar. Tô aqui para a gente ser objetivo naquilo que é importante para investidores. Se a gente tiver que falar sobre as contradições de cada país, né? Eu tenho um viés liberal, vocês sabem disso, mas eu não consigo deixar de enxergar as contradições do Brasil, como ambiente de investimento, por exemplo. A gente tem vários ex-presidentes presos. Eu não posso deixar de enxergar os conflitos dos Estados Unidos também. Tem invadido diversos países ali em benefício próprio ao longo da história. Não posso deixar de enxergar as contradições também do governo chinês, com um partido único gerindo um país ali basicamente, com censura e com diversos outros problemas ali que o país tem. Então, não é sobre isso que a gente vai falar. Eu acho que aqui a gente pode começar falando, por exemplo, do PIB da China. Então, a gente tem aqui 20,4 trilhões de dólares de PIB, a segunda maior economia do mundo, que ultrapassou 140 trilhões de yuans pela primeira vez. Em 2025, a China cresceu 5%, né? A meta foi cumprida e para 2026 o governo fixou
entre 4,5% e 5% também. É um dos países que mais cresce no planeta, mesmo quando você considera países muito menores. E eles mantêm esse pace, né, ou seja, esse número há muitos anos ali, estão indo muito bem. A China era do tamanho do Brasil, se você olhar 20 e poucos anos atrás. Lembra disso? A economia chinesa era do tamanho do Brasil. Foi quando a gente criou o BRICS ali, e a Índia se desenvolveu, a China se desenvolveu, o Brasil e a Rússia e a África do Sul, não tantos, né? A gente ficou um pouco mais estagnado nessas 2 décadas aqui. Então, a capitalização de mercado, ou seja, o tamanho das bolsas, né? Você tem a bolsa de Xangai mais Shenzhen, 2 cidades que eu vou visitar agora nessa missão, com o maior valor da história em dezembro de 2025. A gente está falando de uma capitalização de mercado de 15,4 trilhões, né, de dólares, o segundo maior mercado também do planeta aí, loucura. Comércio exterior, 6,3 trilhões de dólares, maior nação comercial de bens do planeta, ou seja, ninguém negocia tanto quanto a China, ninguém mesmo, nem os Estados Unidos. 62 países do planeta tem a China como o principal parceiro comercial do mundo, e o Brasil, inclusive, é isso. 171 bilhões de dólares é o tamanho do comércio Brasil e China, a parte relevante, né, desse comércio exterior da China. O recorde em 2025, né, e é mais do que o dobro do comércio que a gente tem com os Estados Unidos. Impressionante, né? Então, a gente está falando aqui de um país que, apesar de ser um parceiro, o primeiro parceiro comercial do Brasil, a gente na escola, pelo menos até os meus anos, eu não sei como é o de vocês hoje, a gente tinha informações completamente rasas sobre a China. Se um país tem um maior parceiro comercial, né, um estímulo que a gente deveria dedicar, pelo menos, talvez, uma matéria sobre ele ali em algum momento, né? Eu acho que as coisas que eu ouvi sobre a China era muito mais dentro ali de um bloco de países emergentes, separada por vírgula em vários outros países, onde você citava a China como um país importante ali dentro desse bloco de emergentes, mas nada muito mais que isso. E hoje em dia, a China não é mais manufaturada, né? E nem tem um monte de produtos clonados, como a gente dizia, os produtos Xing Ling na minha adolescência. Hoje em dia, a China é um país de ponta em IA, ela é um país de ponta em veículos elétricos, energia solar, semicondutores e manufatura avançada. A BYD ultrapassou a Tesla. A Tencent e a Alibaba estão entre as maiores empresas de tecnologia do planeta. E a DeepSeek sacudiu o mercado global de IA, mostrando um jeito mais rápido de se fazer as coisas no meio disso. Outro ponto que pode ser interessante para você e talvez surpreendente é saber que a China é o país com o maior número de PhDs do mundo, ou seja, pessoas que tem doutorado ali, né? Então, um maior número de pesquisadores foram importados para a China. Inclusive, no Brasil também, eles têm importado muitas pessoas, pilotos de aviação comercial e várias outras pessoas, assim, que são importantes para a economia de um país. A China tem levado cada vez mais pessoas para lá. Isso não é uma característica muito dita por aí, mas a China tem pessoas fazendo intercâmbio, estudando no mundo inteiro e levando esses pensadores para lá, né? Não é à toa que quando você tem o maior número de doutores e de pesquisadores, você vai ter maior base tecnológica. Então, ao longo dos anos, é provável que a tecnologia chinesa avance mais até do que a dos Estados Unidos, que é hoje o maior país do mundo nesse sentido. Vocês todos já sabem ainda a importância de investir nos Estados Unidos, eu não preciso falar, mas eu duvido que vocês imaginassem a importância que tem a China no mercado geral, porque não é informação que é dita, não é informação que é ensinada, né? A gente fica muito mais preso no a China é comunista, a China é isso e aquilo, e ela é essas coisas todas, mas a gente pode entender um pouco melhor isso. Bom, existem diversas formas de fazer parte desse mercado chinês. Eu sei que muitos de vocês talvez ainda não invistam no exterior, então eu vou falar aqui um pouco sobre isso, mas não recomendo essa forma. Não recomendo de forma alguma essa forma aqui, que são os ETFs listados no Brasil de China, porque no geral eles são ETFs que investem em outro ETF americano, então você acaba pagando duplo pedágio. Melhor você abrir uma conta talvez nos Estados Unidos direto e acessar o mercado chinês. Eu, né, tenho nessa missão agora um compromisso de, quem sabe, listar empresas aqui no Brasil de alguma forma, né, trazer um ETF que invista direto. Eu já pensei nisso algumas vezes. Estou estudando isso, não consegui ainda, mas eu estou estudando e quero facilitar um fundo, alguma coisa que invista diretamente sem passar pelos Estados Unidos. Acredito que seja um caminho que a gente vai chegar em algum momento. Mas aqui você tem o China 11, né, que é um ETF muito popular aqui no Brasil. Não recomendo essa forma, vou explicar depois de uma forma mais eficiente, mas só para a gente mencionar, ele replica o MSCI China, com mais de 700 empresas aqui chinesas, né? Você vai ter a Tencent, a Alibaba, a Meituan, empresas listadas em Hong Kong e Estados Unidos via DR. Cada cota aí vai sair R$ 7,55, vai ter uma taxa de administração de 0,30. Aqui na segunda alternativa, essa forma eu já acho muito mais inteligente, porque é uma forma de você
investir diretamente na China pelo mercado brasileiro, né? Eu acredito em fazer alguma coisa similar com isso aqui, não global como esse eu quero fazer alguma coisa com mais qualidade, né? Pensando em algo fundamentalista, mas o Pequim 11 ele é o primeiro ETF do Brasil que oferece acesso direto ao mercado acionário chinês, sem intermediários. Então, ele investe no ETF China Universal SCI 300, que é composto pelas 300 maiores e mais líquidas empresas de ações de grande capitalização. Tem forte presença no setor financeiro, tecnologia, consumo, saúde e materiais, listado aqui no Brasil. Ou seja, tem motivo nenhum, né, para você brasileiro mandar o seu dinheiro para os Estados Unidos para investir na China. Acho essa uma das formas mais inteligentes aqui, uma taxa de administração bem baixa, né, de 0,008% ao ano, com a taxa de gestão de 0,19% aqui. Um ETF muito estratégico e muito interessante do Bradesco aqui, que eu acho uma das melhores formas hoje de se investir no mercado chinês. Então, algumas pessoas querem investir diretamente, falam, pô, não vou mandar meu dinheiro para os Estados Unidos, que agora está em briga com a China, para depois investir na China, né? E aqui você faz o envio direto, então é um ETF muito interessante. Vale a pena você dar uma olhada na posição aqui do ETF depois, entender os setores com maior peso, os setores com menor peso e a composição de índices. O site do Bradesco está bem ruim nesse sentido, mas se você pesquisar direto, né, pelo CSI, né, você vai conseguir encontrar essas informações. Então o Pequim 11 é muito legal e é um ETF que eu achei muito bacana. Você tem também o Bradesco se preparando aqui, né, e lançando também o TSCX 11 aqui, que é um ETF também muito interessante, o Connect China, só que baseado aqui nas empresas de tecnologia. Podemos entender aqui que esse seria a Nasdaq, do mercado aqui. Na analítica a gente tem ele, na verdade tem também no outro, eu quis mostrar o site da Asset para mostrar que ele estava incompleto. No primeiro, a gente colocou algumas informações melhores aqui sobre o ETF do Bradesco, né? Então, um ETF aí que você consegue fazer investimento. E no último 1 ano, você tem 53% de crescimento nesse ETF, né? Nos últimos 5 anos, os meses 53%, porque ele começou agora, em maio de 2025. Então, ele só tem 1 ano de existência, mas é um ETF de tecnologia. Acho uma forma genial de você fazer os seus investimentos na China. Bom, temos outras formas que as pessoas fazem, né? Investimentos em BDRs de empresas chinesas ali, não acho a melhor forma, né? Você vai fazer um investimento num BDR que vai comprar um ADR americano latada, mas aqui existem, né? Babá 34, Bidu 34, JDCO 34. Você vai ter alguns ETFs no exterior, aqui nos Estados Unidos, que também são boas formas, né? Mesmo com essa limitação aqui de você estar investindo no mercado americano para investir lá. Então você tem o MCHI, muito mais líquido do que as versões brasileiras, que ainda estão começando, o FXI, né, as 50 maiores de Hong Kong, o QWEB, que são só internet e techs chinesas, aqui você vai acessar isso pelo mercado americano, e o GXC, o ETF de S&P da China ali, né, então exposição ampla via S&P aqui só nas empresas chinesas. Tem também o acesso direto, que ainda não é simples, né, mas você teria o acesso direto comprando ações diretamente na Bolsa de Xangai, com pouquíssima informação para estrangeiros, que hoje eu não recomendo, mas você consegue via Stock Connect, né? Xangai, Hong Kong e Shenzhen. Vai exigir conta em corretora internacional, a remessa, conversão de moeda para yuan. É uma possibilidade aqui que existe, mas também eu desrecomendo fortemente. Então, aqui você tem algumas possibilidades que são boas, né? Os ETFs na B3, sem ser o China 11, focando no Pequim 11, que é um bom começo, o TechX 11, que é um bom começo também para tecnologia ali. Pode começar com um pequeno pedaço do seu patrimônio, não vai colocar muito, não vai na expectativa, né? Mas essa exposição te dá acesso a um dos maiores mercados do planeta e os ETFs no exterior, passando pelos Estados Unidos, se você não tiver restrição a fazer esse investimento. Eu não acredito que os Estados Unidos vai fazer nada para limitar esse acesso aos mercados chineses, mas a gente sabe que a coisa está numa balança meio complicada, por isso, muitas vezes, pulando os Estados Unidos pode ser uma coisa mais fácil, né? A gente tem aqui alguns riscos também de fazer esse investimento, que eu vou explicar para vocês aqui. A gente tem risco regulatório, que é um risco regulatório real. O governo chinês, ele pode investir diretamente em setores inteiros. Para você ter uma ideia, em 2021, a onda regulatória derrubou a Alibaba e a Tencent mais de 50%. Por quê? Essas duas empresas decidiram partir para um processo de desenvolvimento de app financeiro. O governo chinês veio ali e falou, não, em mercado financeiro a China é estatal, então ela não permite esse tipo de coisa. O Estado tem um papel diferente daquilo que a gente está acostumado. Acredito também que no ano de 2020 ou 2021 teve uma mudança regulatória também com relação aos setores educacionais, que eles não deveriam mais objetivar lucro e essas empresas sumiram de repente ali. Então isso acontece, a China é um país que exige muito mais que você
compreenda os setores antes de fazer investimento. Então, stock picking, que é isso de selecionar uma empresa e investir na China, é um processo arriscado, é um processo complicado, por isso que eu sugeri muito mais por meio de ETFs, para você não ficar preso, né, na ideia de uma regulação que impacta uma empresa só. É muito difícil uma regulação que vai impactar todo o mercado. A China já mostrou que ela quer abrir o mercado, ela quer dinheiro estrangeiro entrando, ela entende que isso é uma das grandes forças dos Estados Unidos e ela tem feito isso, mas é importante. Existe um quesito também no que se refere à transparência. As normas contábeis e de divulgação são diferentes das normas ocidentais, tem menos visibilidade sobre governança corporativa, acesso ilimitado a informações de empresas menores também. Então, uma coisa que você que é brasileiro já está um pouco acostumado, não é como se a gente fosse um oásis da regulação, né? A gente tem mudança de regra toda hora, puxada de tapete, fraude e um monte de coisa, e eu não vejo ninguém falar, não pode investir no Brasil. Inclusive, lá no exterior, o Brasil é considerado um país confiável e a China não. Mesmo que a gente tenha tido, talvez, até escândalos similares, né, em alguns pontos ali, mas muito por conta da questão do Partido Comunista e toda essa coisa que a gente não dá pra livrar. Existe também uma questão geopolítica importante da gente entender agora. A tensão em cima do conflito entre a China e os Estados Unidos, ela começou agora, ela tá bem longe de acabar. Então, tarifas, restrições tecnológicas, disputas sobre Taiwan, risco de guerra, tudo isso gera conflitos aqui. Em 2025, o comércio bilateral, né, caiu 18,7%. Então, a gente tem tido algum emaranhado aqui de crise. Mas nesse cenário, né, vence mais quem tem uma parceria aqui, né, quem tem um parceiro. E o câmbio é mais uma moeda na equação aqui. O yuan não é plenamente conversível, o que adiciona uma complexidade de investimento. O yuan, ele atende aos interesses estatais da China também e muitas vezes se desvaloriza numa só porque a China precisa disso. Então, por onde começar aqui? Eu diria para você que os dois ETFs, né, o Pequim 11 e o ETF TechX11, eles podem ser boas alternativas. Não precisa ser grande, né? Uma exposição de 3% na China já é melhor que uma exposição de 0%, é relevante para quem não tinha nada, vai começando aos poucos. Estude muito antes de ir para BDRs individuais ou para o mercado. O primeiro passo não é comprar especificamente China. O primeiro passo é largar o preconceito, entender que a China, apesar, né, de todas as informações, ela está crescendo. Então não adianta você negligenciar. Quando a gente negligencia risco e não se posicionar também a negligenciar risco, a gente está tendo um atrito ali. Não estou dizendo que todo mundo tem que comprar a China, mas acho que a gente pode começar a entender o mercado. Eu, né, do meu lado aqui, eu pretendo criar oportunidades para investidores brasileiros. Estou criando agora, né, a VP Experience. A gente não tem mais como ir, né? A gente está saindo amanhã, não estou fazendo aqui nenhum tipo de propaganda. Só quero mostrar para vocês o que foi. A gente fez aqui para os nossos clientes da consultoria aqui, né? A VP é a consultoria top 1 de investimentos do Brasil, né, do ranking BTG Pactual. A gente está indo visitar a China no dia 14 a 25 de abril. Então, demora chegar lá, vou ter que parar primeiro em Dubai, são 24 horas de voo, né? É um outro mundo, literalmente. Aqui tem algumas informações sobre os lugares onde a gente vai. A VP Experience vai ter outras missões depois, então se você for nosso aluno ou membro, fica atento, né? Porque é fechada para os nossos membros aqui, mas a gente vai visitar Xangai, Hangzhou e Shenzhen, né? Então vamos na Bolsa de Valores, vamos no Porto, no Alibaba, fazer uma mentoria de negócios também em Hangzhou. Nós vamos também em Shenzhen, na Huawei e nas incubadoras, né? Estamos negociando também com a Tencent para conseguir ter uma imersão maior sobre isso, para quem também quer saber um pouco mais de mercado exterior. Se você não é meu aluno ainda, se você você já tem investimentos na China, tenho certeza, porque a gente fala muito sobre isso lá, e ensinou, inclusive, os ETFs via Estados Unidos, né? Esses ETFs aqui, eles não existiam ainda, eles foram criados agora, e agora a gente vai falar cada vez mais deles, mas na verdade eu não tô divulgando lá para os meus alunos o ETF nacional, porque todos eles já sabem que a gente está indo para a China buscar fazer uma coisa nossa, e eu pretendo fazer um índice um pouco mais inteligente do que isso aqui. Acho isso aqui ótimo, exposição em mercado chinês, mas para os meus alunos eu quero uma coisa muito melhor que ótimo, né? Eu quero excelente. Então, se você não é aluno da UVP e ficou fora disso por anos, né? Não ganhou essa valorização da China porque não sabia que existia, o que eu te recomendo é você entrar aí em auvp.com.br, clicar no botão Faça sua análise de perfil, preencher o questionário aqui com bastante atenção, que é para eu te conhecer um pouco melhor. Você precisa ganhar pelo menos mais de R$4.500 por mês para entrar na UVP e se tornar aluno primeiro. Raul, já tenho um patrimônio muito grande, eu tenho que virar aluno. A gente acredita que é muito importante para todo mundo aprender a investir, além de ter uma pessoa fazendo por você, para que quando o seu consultor quiser fazer um investimento, você não seja a pessoa que vai ali ficar falando, ah, não, eu não sei, eu tô com medo, para que numa queda você não queira vender. A gente percebe que as pessoas que têm um desempenho melhor são aquelas pessoas que realmente estudaram antes, né? Então a gente acredita muito no estudo para todo mundo, e aí sim, se você tem um patrimônio maior, a gente vai te chamar para consultoria, não precisa ter problema com isso. Então vai lá que vai ser um prazer. Lembrando do compromisso também da UVP, que deixa tudo isso aqui muito mais simples, né? Se você entrar na UVP e não aprender a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Vai ter acesso a um universo de coisas
coisa. Inclusive, tem vídeos específicos que a gente vai fazer na China que vão sair só para os alunos, obviamente, né? As coisas mais interessantes ali que a gente encontrar vão sair para os alunos aqui e para as pessoas que estão indo na missão. Esse é o nosso compromisso com a qualidade do treinamento da UVP. Eu ia verificar se vocês fizeram alguma pergunta aqui, mas acho que vai deixar o vídeo muito extenso, né? Se quiser comentar alguma coisa aqui para no próximo vídeo eu responder. É isso. Acompanhar a viagem, se você quiser, lá no meu Instagram, vai ter, @RaulSena, as coisas que eu tô postando em tempo real. Vou gravar vídeos de lá também nos próximos dias. Não sei como vou subir ainda por conta da VPN, mas acredito que eu posso subir em algum lugar para alguém aqui no Brasil subir para mim, para não desrespeitar muito a lei ali, né? Tem que subir com uso de VPN ou não subir, né? Que é esse o ponto. Beijo para vocês e até amanhã.